Esse aqui é o Rodrigo, tá? Para quem não conhece, irmão da Boa Vista, estudou no seminário comigo. A gente dividiu classe durante uns 2 anos. Ele atua lá na Boa Vista como um dos pregadores, serve também na escola da Bíblia. A gente tem o privilégio de recebê-lo aqui, é a primeira vez dele aqui. E hoje ele vai ministrar o dominical e também a pregação mais tarde, se Deus quiser. Tá bom? Fica à vontade, vamos fazer uma oração. Bondoso Pai Celestial, nós te adoramos e pedimos que o Senhor esteja com o nosso coração nesta noite, iluminando o nosso coração e nos fazendo entender os teus caminhos. Senhor, fique com o teu servo Rodrigo para que ele possa transmitir somente a tua palavra. Em Cristo oramos, amém. Amém. Você me consegue um pouco d'água, por favor? Obrigado. Boa noite. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Alguns rostos eu conheço, né? Outros eu acho que eu nunca conversei, mas já vi. Mas eu fico muito feliz em estar aqui. É um prédio muito, muito bom que vocês têm para poder aprender a palavra de Deus, para poder propagar o reino de Deus, né? Eu sei que isso já foi fruto de uma reforma, né? Eu não sei, mas era aqui a reunião? Era aqui ao lado? Certo. Ótimo. Perfeito, perfeito. Que bom. Deus tem abençoado vocês de muitas formas. Obrigado a você. Ele pediu para eu trazer o tema, né, hoje, então, tanto na aula como na pregação, e o tema será como resgatar um irmão que se perdeu, né? É um assunto bem especial para a gente, porque é preciso ver o que a Escritura nos ensina, nos ajuda, de como fazer esse processo bem delicado, né? O processo da saída de um irmão é delicado, e o processo para trazer o irmão de volta é delicado. Então, como fazer isso? A Escritura vai nos ajudar bastante. Abra comigo em Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Esse episódio de Lucas 15 é o episódio... Eu tenho até que horas? PC 6h45? 6h50? Ótimo. Então, Lucas 15... Jesus ele conta 3 parábolas relacionadas ao resgate de alguém que se perdeu. É uma ovelha que se perdeu, é uma moeda que foi perdida e é um filho que se perdeu. Então são 3 parábolas, a gente vai ficar em uma. Mas Jesus conta essa parábola justamente pelo comecinho do capítulo 15 de Lucas. Então se você puder acompanhar comigo, logo no versículo 1 e 2... do capítulo 15 de Lucas, diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, o incômodo dos fariseus é porque Jesus está com homens que para a época considerados pecadores. E por esse motivo, Jesus conta algumas histórias para falar da importância de estar com esses pecadores para resgatá-los. Então, as 3 histórias que Jesus conta têm esse propósito. Então, primeiro ponto que eu queria que a gente pudesse refletir é no verso 1, quando diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus iria falar para esses publicanos e pecadores dos pecados deles? Sim ou não? Me ajudem. Quando Jesus ensinava, Jesus ia confrontar eles? Iria. Jesus iria falar de coisas que eles não queriam ouvir. Mas mesmo assim, eles foram para ouvir Jesus. Mesmo assim, eles foram ouvir o que Jesus tinha para falar para eles. E o que faz pecadores ir até Jesus ouvir o que não querem? Um desafio. Me parece que, e aí eu penso numa primeira lição, Jesus ele sempre procurava estar com eles. Automaticamente eles procuravam Jesus, porque Jesus sempre procurava eles. Então, pensando no irmão que se perdeu,
Qual o contato que nós temos hoje com esse irmão? Qual foi a última vez que a gente falou com ele? Será que a gente está tendo algum tipo de contato ou não mais? Não, ele já saiu, já foi. Né? Se ele quiser, volte. Não. A gente precisa estar interagindo com ele. Precisa estar conversando com ele, tendo oportunidade juntamente com ele. Porque é através desse contato que a gente consegue instruir, fortalecer, encorajar e resgatar. Né? Então, muitas vezes, eu acho que um dos erros que a gente comete é de esquecer aquele tempo que aquele irmão esteve aqui, sabe? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos da sua vida, se perdeu do caminho, se desviou do caminho, e às vezes a gente perde o contato, sabe? E Jesus, ele fazia questão de estar com os pecadores, com o propósito, claro, sempre de resgatar. Mas imagina, né? A gente fica vários tempos sem ter contato, de repente a gente vai lá para falar o quê? Você tem que ir para a igreja. Então quer dizer que eu me afastei, então vocês passaram 1 ano, 2 anos sem falar comigo, agora vieram me visitar para dizer, vá para a igreja? Jesus, ele se envolvia, se relacionava. E meus irmãos, a nossa vida, por si só, já fala tudo. Muitas vezes a gente não precisa estar usando muito das nossas palavras, sabia? Só o fato da gente visitar, perguntar, você está bem? Como é que anda o trabalho? Como é que está a família? Mas a gente não tem que chamar para a igreja. A sua presença, você é Jesus para aquela pessoa. Você não é a igreja, não somos a igreja. Então, quando nós estamos ali, e aquela conversa, aquele papo que a gente está tendo, isso por si só, às vezes a própria pessoa vai dizer, eu nunca mais fui lá, né? Sabia? Só pelo fato da gente estar próximo, estar junto. Diga. Tem quantos nomes? 30 nomes? Sim, sim, sim. Isso. Ela vai sentir que ela não foi esquecida, né? Olha só. Tá vendo? E esse olhar, meu irmão, é importante. Quando Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho, Jesus falou, comecem pelas ovelhas perdidas, quem lembra? Da casa de Israel. Eram judeus que se perderam do próprio judaísmo, da própria lei. E Jesus começa por eles, para trazer para o cristianismo. Né? Começa por esses. Né? Então não era só um aspecto da tática de, vamos falar com quem é religioso. Paulo ia nas sinagogas, né? Vamos para quem é religioso. Não era só esse aspecto. Era o aspecto também de tirar eles daquela religiosidade que não apontava para Jesus na perspectiva deles e olharem Jesus, de fato, como o Senhor da vida deles. Então tinha esse aspecto também. Então acho que um primeiro ponto é esse. Precisamos, eu diria talvez é um dos mais importantes, estar com eles. Estar com eles. Ter uma amizade. Né? Quando a gente quer evangelizar alguém, a gente não faz uma amizade, a gente não se aproxima, a gente não tenta estar junto e vai falando de Jesus. Então, por que desses a gente não faz o mesmo? A gente já sabe muito da vida deles, né? Pode perguntar sobre um pai, sobre um irmão, sobre um primo, né? Sobre sua esposa, alguma luta que ele já tem, que talvez os irmãos até saibam. Vocês estão precisando de alguma coisa?
Eu lembro que seu pai tinha problema de saúde. Então a gente vai perguntando, a gente vai querendo ajudar. E com essa ajuda, a gente fala mais de Jesus do que se a gente convidar para um culto. Acredite. Acredite. Muito bom. Você não precisa exigir presença, não precisa cobrar. Você precisa saber onde ele está hoje, o que está fazendo, está vendo ele, as suas atividades. Isso. Porque alguns irmãos podem se sentir chateados em você querer. Sim. Ligar ou cobrar dele alguma coisa. Sim. E essa maneira de você, aos poucos, chegando, isso pode realmente trazer bom. Sim. Porque muitos... Há um constrangimento, sabe? Exemplo, eu lembro que teve uma irmã que passou muito tempo sem ir na Boa Vista e ela foi. Então eu tive a oportunidade, coisa boa, você aqui. Aí dei um abraço, ela faz tanto tempo que eu não venho. Veja, eu confesso, eu não dei ênfase a essa parte que ela quis falar. A minha ênfase foi, estou tão feliz que você veio hoje, que bom, sabe? A sua presença é tão importante no meio de nós. Sabia disso. Eu tive saudade de você, tive saudade, né? Tive saudade, você é muito importante para mim, você ficou com minha esposa no hospital, e é verdade. Entende? Lembra coisas que aquela pessoa fez. Às vezes é melhor do que a própria... E claro, se ela quiser confessar um pecado, alguma coisa, a gente vai evoluir nesse processo. Mas o primeiro processo é o resgate. No verso 2 diz assim, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Veja, é interessante, né? O fariseu ele tinha dificuldade com Jesus estar junto dos pecadores. Certo? Então, por um lado, a gente deve aprender a não ter o comportamento dos fariseus. Certo? Então, por um lado, a gente deve aprender que a nossa vida não é mais especial para Deus do que a vida dele. Certo? Embora a gente esteja firme no Senhor, mas os fariseus, eles de alguma forma se sentiam um pouco especiais. Sabe? Eita, eu sou melhor que eles. Jesus, a gente não fica com pecadores, viu? Religiosos não ficam com pecadores. Na verdade, a gente não quer que a outra pessoa ache que há uma santidade em nós que nos afasta. Pelo contrário, o que a gente quer é que esses que estão afastados entendam que nós precisamos da graça de Deus, necessitamos da graça de Deus e queremos que ele também esteja abaixo da graça de Deus. A gente não quer mostrar uma santidade para que aquele irmão diga, eita, realmente você é especial, eu não sou. Ou que a gente tenha um olhar, né, que a gente está melhor que ele. Né? Não. No final do tudo, seremos salvos pela graça. Né? Vai ser pela nossa justiça, né? É por causa do sangue de Jesus. E é isso que a gente quer levar para eles. Se tem um processo que é difícil, é fazê-los entender que Deus os aceita de volta. Deus aceita eles de volta com arrependimento. Mesmo depois de terem feito tanta coisa. Deus aceita de volta com arrependimento. Né? Então, para eles entenderem isso, a gente precisa ir com um coração humilde. Ele continua a história no verso 3, dizendo, então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É interessante, né? Que dá trabalho, né? Jesus contando essa parábola, ele traz a ideia do trabalho, né? Porque ele fala, qual de vocês, cuidando de 100 ovelhas, uma se perde? Opa, a que se perdeu, ela tem mais necessidade que as 99. A que se perdeu precisa de mais atenção do que as 99. Né? Então, as 99 não pode ficar feito o filho que ficou em casa, né? Dizendo, rapaz, eu estou aqui, firme, né? Ninguém me valoriza.
Mas, irmão, que bom que você está firme. Né? O que está se desviando é que precisa de mais atenção. Né? Mais atenção da igreja, de todos nós. Né? Então, ele vai atrás dela até encontrar. Então, me parece que é uma busca, né? Até encontrar, até encontrar. E essa ideia do até encontrar está também na moeda. Né? Então, até encontrar, até encontrar. Né? Me parece que exige um pouco de esforço da nossa parte. Né? Um pouco de busca da nossa parte. Né? Eu quero buscar, eu não vou parar no primeiro impedimento, sabe? Porque a gente vai ter impedimentos. Não pense que vai ser simples, né? Não pense que vai ser bem tranquilo. Nem sempre haverá a melhor recepção, certo? Mas isso não deve ser um impedimento para nós. Não deve nos fazer parar, né? Pode ser que quando a gente chegue lá, ele já diga, olha, se a sua intenção é me convidar para ir para a igreja, me chamar para ir para Jesus, isso é algo que eu não quero mais. Isso. Porque tu saiu magoado, talvez, frustrado com alguma coisa, decepcionado. E isso vai custar muito para que eles voltem a tua vida igual a você. Isso, isso. Eu ouvi na minha vida, cristão, não adianta lá, a gente tem que conseguir pessoas novas, cristãos novos. Eu sempre achei importante esse resgate. Sim, sim. Mais caro que custe, né? A gente fazer isso, e talvez pecados que talvez não tenha mais. Mas você não perde esse contato. Sim, sim, sim. Esse contato pode ser, se quiser trazer algum fruto amanhã. Sim, sim. Sim, sim. Oração, muita oração. Oração. E nós acreditamos na transformação, né? Acreditamos na transformação. E Deus quer de volta uma frente de Deus. Quer. Ele quer. Ele quer. Razão dele. É. E a gente precisa ter esse mesmo desejo, né? Então, claro que são muitos irmãos, 30, né? Mais ou menos, 35, né? Então, alguns não têm contato, né? Então, talvez aqueles que têm mais afinidade devem escolher alguns irmãos. É um desafio que eu já coloco, né? Ver a lista e diz, olha, esse irmão, eu tenho algo em comum com ele. A gente conversava sobre isso quando ele estava aqui, né? Então, vai para lá para falar sobre isso, né? Era o trabalho, talvez, né? Então, são pessoas que trabalham no mesmo ramo, algo assim. Então, vai sem a pretensão de forçar. Vai para mostrar Jesus por meio da sua visita. Sua visita, por meio da sua conversa, sabe? Isso vai ser suficiente, né? E me parece que esse pastor aqui, ele correu até encontrar, né? E no verso 5 diz assim, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Por que ele não trouxe ela andando? Por que quando ele encontrou, ele trouxe ela nos ombros? Né? É pesado, né? Não sei se ela se distanciou muito do rebanho, né? Por que trazer nos ombros, né? Ela estava ferida? Talvez. Estava machucada? Talvez. Será que ele não queria que ela se perdesse de novo? Talvez. Eu não sei, né? Jesus não revela. Mas o ponto é, né? Nos ombros é uma garantia que vai voltar. É o acolhimento. Eita, coisa boa. É justamente isso. O acolhimento, sabe? O aconchego, né? O ser bem recebido. Não tem coisa melhor do que ser bem recebido. Já foi num restaurante e foi mal recebido? Não dá vontade de sair. Pô, já saiu. Não, se não querem, vou embora, né? Ninguém me atende, fala ríspido, não me explica direito, vou embora, né? Mas quando você é bem recebido, eita, coisa boa, né? Às vezes o local não é nem o melhor de todos, mas a recepção é tudo. A recepção é tudo. Exato. Se aproveita, né? Se aproveita. Chucuru.
Quando chegou lá, cadê o restaurante? Aí encontrou um localzinho bem simples, né? Aí essa coisa, não, a gente tem café da manhã assim. Aí foi aquele banquinho. Aí lá com muita gente na igreja, comeu bastante, foi muito bom. E essas moças aqui vai na cozinha. E ajudando a cozinhar a montar. Eita! Então, me parece que quando Jesus conta que aquele pastor ele carregou a ovelha, talvez ele queira dizer que às vezes vai dar um trabalhozinho para a gente, né? Vai precisar de um pouquinho de esforço também da nossa parte e talvez até de recurso, né? Pensem nisso, né? Talvez recurso, né? Talvez se você vê uma necessidade, quem sabe dar uma cesta básica, se propor a fazer isso, né? Se propor à igreja, eu não sei se vocês entregam, sim, né? Então, propor. Então a gente já fez isso na Boa Vista, é muito bom. Mas ele não é mais irmão, mas precisa de comida, né? É um dever cristão e ao mesmo tempo, é uma demonstração de amor e de cuidado para com ele, com a família, né? Então, essas coisas, eu não sei se você está percebendo, né? Mas é mais do que abrir a Bíblia. É a palavra vivida mesmo, sabe? Pelo nosso comportamento. É muito forte. É muito forte, né? Conquista muito, sabe? E eu acho que uma das coisas que são mais importantes é abrir portas. Você sabe que quando alguém não quer lhe ouvir, não importa o que você faça, as táticas que você use, se alguém não quiser lhe ouvir, não vai querer. Acontece muito com o adolescente, né? O pai fala, o amigo fala a mesma coisa, ele dá ouvido, né? Porque ele não queria ouvir o pai, mas queria ouvir o amigo, né? Então, o irmão, esse que se perdeu, e esse contato que a gente faz, ajuda a abrir portas, a aliviar a tensão e ajuda ele a nos ouvir, sabia? Porque às vezes, se a gente não tiver cuidado, né? Imagina se esse pastor chega para aquela ovelha e por que você se perdeu? Né? Mas rapaz, as 99 foram para lá, tá vendo? Um exemplo. E você, um mau exemplo, saiu. Né? Como é que você faz uma coisa dessa? O pastor não faz isso, né? Ele chega lá, me dando trabalho, né? Me dando trabalho. Não, ele chega lá, pega, carrega, né? Ele quer levar de volta, né? Não é hora de dar um sermão, né? Deixa para quando ele estiver aqui no culto, ele vai ouvir vários sermões. Vai ouvir muita aula, né? Mas é um momento de acolher. O foco é acolhimento. O foco é proximidade. O foco é relacionamento. O foco é trazer de volta. Entende? Então a gente precisa estar com o coração muito aberto, muito misericordioso, assim como Deus tem misericórdia de nós, né? Quer falar? Só um segundinho. Talvez você pense, Rodrigo, mas olha, tem um aqui que ele é aproveitador, viu? Ele se aproveita da paciência, da graça da igreja. Ele se aproveita. E a gente não se aproveita da graça de Deus, não? Não. Faz. Quantas vezes a gente precisa da graça de Deus no dia? Eu preciso a cada segundo, né? Eu não quero que em nenhum momento Deus use da sua justiça para comigo, eu particularmente, né? Então, a gente precisa estender essa mesma graça. Pode falar. Ano passado, alguns irmãos que estavam na cidade mesmo, em algumas questões, o que a gente utilizou lá foi nem orar, vamos jogar bola. Excelente. Olha, vai fazer o que hoje? Vamos jogar videogame. Não tinha oração, não tinha assunto referente à igreja, porque pelo fato de ele ter sido afastado, ele conhece. Exato. Então, Exato. não há necessidade de evangelizar. Sim, sim. Digamos certo. Replantar, acuar novamente. Isso. Isso. Então não tinha nem oração, não tinha nem convite, olha, vai ter. Não, zero. Era um contato, literalmente, digamos assim, não levando para a parte mais difícil, com qualquer outra pessoa do mundo. Sim, sim. Qualquer outra pessoa do mundo. E funcionava. Perfeito. E isso é muito bom, né? Vamos almoçar junto, né?
Um futebol, algo em comum. Então, se tem alguém, se há um futebol com alguns irmãos, então, que tal convidar eles, vai na conversa, né? E depois, tem um futebol que eu estou indo, bem legal, tal dia, né? Aparece lá. Então, essa ideia foi muito boa, né? Tudo isso cria relacionamento, né? Lembra, o que a gente quer é mostrar Jesus, tanto para o mundo, tanto para aqueles que se perderam do meio de nós. A gente quer mostrar Jesus. A gente quer mostrar Jesus. A gente quer insistir nessa tecla, né? Jesus. E a gente tem várias formas de mostrar. O que a gente não pode correr o risco é de ir muitas vezes com como é que eu posso dizer? Com um esqueminha, né? Às vezes a gente tem um esqueminha também para pregar, né? Eita, peraí, eu começo por aqui, vou por aqui, falo disso, né? Não, vai na ideia de ter relacionamento, de fazer a pessoa abrir o coração para te ouvir. Daí, muitas portas podem ser abertas, ou não, mas pelo menos a gente conseguiu, né, ter esse contato. Jesus falava coisas duras, às vezes o público dele ia embora, né? Igual o João 6, né? Tem hora que Jesus, quando fala, todo mundo vai embora. Mas esse acolhimento que Jesus tinha, né? Eu penso muito daquela mulher pega em adultério, né? Então, a lei, o que a lei dizia, né? Então, o foco de todo mundo, peraí, o que a lei falava, né? Vamos lá, né? Vamos aplicar a lei. Jesus fala, quem nunca errou que atire a primeira pedra, ou seja, traz uma reflexão de que a gente não é tão santo assim, nós temos nossas falhas, nós dependemos de Deus também, igual aquela pecadora. Depois que Jesus traz essa reflexão, Jesus, cadê os teus acusadores? Ela diz, não ficou ninguém. Ela, tá bom, eu também não lhe julgo, vá, não peques mais. Né? Veja, Jesus usou menos de 1 minuto do tempo para falar para ela não pecar mais. Mas foi melhor do que qualquer sermão. Foi melhor do que qualquer sermão. Então, é nessas coisas que a gente precisa perceber. Verso 5. E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Né? Aí ele leva para os amigos, né, para a comunidade dele, né, e diz, olha o que eu achei. Ou seja, claro, o que nós queremos é trazer para o mesmo convívio. Né? A gente quer trazer para o mesmo convívio. Né? Então, a princípio é um processo individual, talvez é Alexandre que está com alguém ali já há alguns meses tentando, né? E dentro do processo, no final, a gente quer trazer. Porque a gente sabe que a gente se ajuda, né? Nos fortalecemos juntos. Né? E a gente se alegrar por isso. Né? Não olhar desviado, né? Eita, olha quem chegou aí, ó, viu? Rapaz, faz um tempo que não vem. Olha. Aí o outro, onde? Tá ali na frente, eu sentado. Ó. Rapaz, chegou agora. Não, a gente quer se alegrar. A gente quer ficar feliz, né? Houve arrependimento, a gente não quer comentar porque que veio agora, que estava muito tempo sem vir. Não, deixa isso para depois, joga esse pensamento fora. A gente quer se alegrar porque veio. A gente quer aproveitar a oportunidade. Eita, o que a gente faz hoje para ser diferente? Como que a gente faz hoje para não perder esse contato? Como que a gente faz nessa noite para que domingo que vem ela volte de novo? É isso que a gente precisa pensar. Fala, pessoal. Ouviram? Ouviram? Às vezes a ovelha perdida não volta por causa da cara feia das 99. É verdade. É triste, mas é verdade. Gente, e a gente fala com o corpo, viu? A gente fala. É um olhar, é uma negação, é uma conversa assim, olhando para a pessoa. Né? E quem chega, depois de muito tempo sem vir, chega todo desconfiado, percebendo tudo. E vai perceber que há uma hostilidade, vai perceber que há um comentário, vai perceber que há algo que não está muito legal ali, sabe?
e talvez seja a última vez de fato. E quando a gente tente de novo, vai dizer, quando eu fui, né? Então não foi bem recebido. Não foi bem recebido. Não foi bem acolhido. Né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Quando ele chama os amigos para se alegrar, ele está falando mais para a ovelha do que para os amigos. Certo? O fato dele comemorar com os amigos, ele está falando mais para a ovelha do que para os amigos. Ele está passando que não só ele está feliz, mas há uma felicidade pela volta daquela ovelha. Então, não adianta, exemplo, eu estar lá junto com um irmão conversando, estou no futebol, almoça junto, conversa, até que ele... eu preciso voltar, eu preciso estar com vocês. E a gente faz todo aquele processo, todo um trabalho, quando chegou aqui, eita, cadê aquela alegria que você disse que haveria quando eu fosse? Não teve. Aí é uma decepção. Aí é mais outro problema para tentar reverter. Então, muitos dos casos que vocês vão trabalhar são casos que envolvem uma decepção. Esses são os mais difíceis, né? Aqueles que saíram decepcionados. Né? Há aqueles que cederam ao mundo, né? Ok. Há aqueles que saíram decepcionados. Talvez por um erro da igreja, e a gente precisa reconhecer, e está tudo bem, né? Não somos perfeitos. Pode ser que a gente agiu de forma errada em algum ponto, e é preciso reconhecer. Né? Eu não quero nunca pensar que eu sempre acerto. Né? Então, pode ser. E se é o caso, talvez valha a pena levar isso. Mas também pode ser que a pessoa também arrumou muita confusão, né? E a igreja tentou, não foi possível, então não deu para ficar no convívio. Né? Então é preciso ter esse histórico para saber como agir. Né? Mas lembra, é sempre felicidade. O que essas três histórias elas trazem a felicidade desse retorno, a alegria desse retorno. E a gente precisa se alegrar, a igreja precisa participar desse processo. Continuando a leitura, no verso 7 diz, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí, Jesus fala agora do céu. Jesus terminou a parábola e diz, olha, há uma festa no céu, há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende. Né? E essa alegria que há nos céus, porque é esse o objetivo, é o arrependimento. Veja, às vezes, a gente quer estabelecer alguns termos para aquela pessoa que está voltando, para aquele irmão, para que ele não se desvie mais. Né? Mas veja, se ele tiver um arrependimento genuíno, é suficiente. Sabia? É suficiente. Porque às vezes a gente... coisas que eu já vi, né? Então, a pessoa voltou, está ali fragilizado, olha, vamos fazer assim, vamos fazer um plano de estudo, né? Vamos ler um capítulo por dia. Aí alguém liga para ele, né? Leu hoje? Não, não leu. Mas, rapaz, lembra que você tem que ler. Né? A gente já começa a cobrar de novo. Ou seja, para chamar, a gente faz todo um acolhimento. Mas para manter, a gente usa de muita graça para chamar. Mas quando é para manter, a gente usa de muita justiça. Entende? Você veio agora, deveria estar fazendo isso. Justiça, só vai de novo. Né? Na verdade, se ela se arrepender genuinamente, é suficiente. Ela vai buscar a Deus, ela vai buscar a mudança, ela vai crescer, ela vai amadurecer novamente, ela vai fazer todo o processo que todo cristão faz. Se ela se arrepender genuinamente. Não é porque a gente pediu para ler um capítulo por dia, não é porque está participando de todas as reuniões, não tem a ver com isso. Vim para cá é tranquilo. Eu me perdi um pouquinho, né, que eu vim de Olinda, né, aqui está tendo uma procissão por aqui, então o GPS mandou desviar, mas é fácil chegar, todo mundo sabe o endereço, né, tem ar-condicionado, é bom,
né? Tem um cafezinho, PC, depois tem um café, pessoas boas, agradáveis, é fácil vir. Não é isso que a gente quer. A gente quer que haja um arrependimento genuíno. E se houver, todas as outras coisas acontecem naturalmente. Até sem cobrança. Até sem cobrança. Não foi assim conosco. Quando nos arrependemos genuinamente, qual é a decisão? Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu quero aprender de Jesus, eu quero estar com meus irmãos. Porque o arrependimento foi genuíno. Porque de fato a gente quis sair de outra vida e de fato vir para essa vida. Agora, sabe algo interessante que eu vejo nessas três histórias? Veja, na história da ovelha perdida, eram quantas ovelhas? 100. Quantas se perderam? Uma. Em porcentagem, é quanto? 1%. 1%. Rapaz, aula de matemática essa hora da noite, né? Não é possível, né? Ok. Aí depois vem... qual é a história que vem depois? A história da dracma perdida. Eram quantas moedas? 10. E se perderam quantas? Uma. Qual é a porcentagem? 10%, né? Já aumentou, né? Saiu de 1%, foi para 10%, né? Aí depois vem qual a história? Filho pródigo, né? Eram quantos filhos? Quantos se perderam? Eu sei que é aquela coisa, será que os dois, né? Mas na história, né? Quantos por cento? 50%. Rapaz! Né? Foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Você vê que vai... Oi? Uma evolução exponencial. Talvez foi coincidência, sabe? Mas eu penso que quando Jesus traz essas proporções diferentes, 50%, 10%, 1%, ele quer dizer, gente, já é... mas só 1% da igreja que está afastado. Não, vamos seguir, vamos, né? Isso não impacta em nada, né? Eita, 10%? 10% aí impacta um pouquinho mais, dá para seguir. Eita, 50% não. Aí 50% a gente precisa fazer alguma coisa. Não. Se um sai, a gente precisa fazer alguma coisa. Se um se perde, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se importar com um. Mas em tantos anos, apenas um esse mesmo. Esse mesmo. A gente precisa se importar com ele. Porque precisa. Precisa. Precisa de mais atenção. O pastor deixou as 99 lá, né? Não é displicência. Lembra? É cuidado. Né? Não é displicência, é cuidado. É ali que está precisando. Né? E a gente precisa, como igreja, ter um olhar diferente para isso. Né? A gente cada vez mais vai trabalhando em prol dos 99. A gente trabalha pouco em prol dos que se perdem. A gente trabalha muito, né, em prol das 9 moedas. Pouco a moeda que se perdeu. Né? E a gente precisa focar nesses também. Né? Estão perdidos. Precisam ser achados. Né? Precisam ser encorajados. Né? E quem é que vai encorajar? O evangelista da igreja. Né? É responsabilidade dele. Não. De todos. Quem falou? De todos. É de todos. Eu e você precisamos. Então, o encorajamento é que a gente comece a pensar nisso. Comece a pensar em pessoas que não estão aqui. Pensem nas histórias que essas pessoas já tiveram com vocês. Pensem o quanto essas pessoas foram importantes também na sua vida espiritual, na sua fé. Pense no que você pode fazer para alcançar. Chegue em casa e diga, então eu vou falar sobre isso. Esse é um assunto bom para conversar com aquela pessoa. Se prepare. Do jeito que a gente se prepara para uma prova do Enem, se prepara para uma vaga de trabalho. Vamos se preparar para fazer um resgate? Escrever, vou falar sobre isso, isso eu tenho em comum com aquela pessoa. Depois vai na lista aí, olha, tem alguém, deixa esse aqui comigo. Esse eu vou tentar. Né? É interessante que eu vejo muita campanha
em algumas igrejas. Traga uma pessoa para Cristo, né? Traga uma pessoa para Cristo, né? Será que a gente não pode todo ano, então, todo ano eu vou escolher 1 a 2 irmãos que se perderam e eu quero tentar, naquele ano, insistir na vida deles. Quero tentar. Pode dar certo, pode não dar, mas eu vou tentar. Né? Eu quero tentar resgatar. Se a gente fizer isso, me parece que esse é o ponto que Jesus queria aqui. Eles precisam estar num convívio. Precisam estar num convívio. Há outras oportunidades também. Né? Se a igreja faz um almoço, tem algum evento em especial, também são oportunidades de convite. Talvez uma confraternização, né? Tá próximo, né? Das confraternizações, eu não sei se faz uma confraternização em conjunto. Já tem data, dia 31 de dezembro. 10 da noite, ou seja, a partir de 10 da noite. Olha, né? Quem sabe? Liga para alguém. Olha, o que você vai fazer no dia 31 às 10 horas? Sua família vai reunir? Vamos para lá, vai ser bom. Né? A gente vai ficar junto. Né? Que tal? Né? Convida, chama. E lembra, sempre com muita tranquilidade. É muito mais o nosso comportamento do que aquilo que a gente vai falar que vai afastar ou não a pessoa. É muito o nosso comportamento. Às vezes a gente se preocupa, não, mas se eu falar isso, pode ser duro. Depende. Se a pessoa tem certeza que você ama ela, ela aceita ouvir de você coisas duras. Quando ela tem certeza que você ama ela tem certeza que você ama, pronto, ela vai ter condições de ouvir coisas duras. Uma experiência ontem, que assim, muito agradecida a Deus, eu trabalhar com Deus na vida da igreja. Quando eu cheguei em casa, tem uma irmã que se afastou e eu tenho muita vontade, eu tenho certeza, pela fé, que ela vai voltar. Amém. E a gente, eu mesmo, não sou, estou sempre orando por ela, mas vendo esse estudo, eu vejo também que eu tenho que agir, eu tenho que fazer ação. Sim, Eu sei sim. que ela trilhou caminhos diferentes, mas eu a amo tanto que eu vejo ela sentada aqui, pelo olho da fé, eu vejo, mas eu pensando ontem, como eu devo agir, como eu devo falar com ela. Eu falo com ela, eu a amo demais. Mas assim, é uma coisa que houve afastamento devido a mágoas, a decepções, ela se afastou. Mas eu sempre estou tendo contato com ela, mas eu nunca tive essa visão de pensar assim, como é que eu faço para trazer ela? Porque eu falo assim, não, eu estou orando por ela. Sim, sim. Mas eu vejo que através do estudo hoje, eu tenho também que agir. Sim, sim. E eu creio que eu vou vê-la aqui. Eu vejo ela aqui, sabe? Vejo ela afastada. Porque assim, a gente tem também que acreditar, que Sim, o irmão se afastou, mas se você quer trazê-lo, pelo olho da fé, você já vê o irmão sentando. Sim, sim. Obrigado pelo comentário. Então, é justamente isso. A gente precisa se preparar, né? A gente se prepara para tantas coisas, né? Então, por que não se preparar para alcançar esse irmão? Agora lembra, de novo, né? Vai precisar se envolver, então dá trabalho. Dá trabalho, certo? Uma coisa que é importante sobre isso, você não sabe que o presente que você vai perder, você vai jogar fora esse dom que Deus lhe deu, sei lá, essa coisa que você sempre valorizar, e ela temporariamente, ela está perdendo alguma coisa, algo muito bom. Você vai jogar fora isso. Sei lá, vamos conversar bem informal, esse tipo de comentário. É tão importante não deixar isso passar desapercebido. E a gente sabe o que pode magoar. No fundo, se a gente parar para pensar um pouquinho, é que a gente não reflete muito, antes, a gente fala para depois pensar no que falou, né? A gente fala e diz, será que foi bom? Não, depois que já falou, né? E se a gente tem, sabe, a importância do que esse salmo, Sim, sim. você vai desejar isso das pessoas. Sim, sim. O Espírito Santo Deus
vai utilizar. Isso. Porque eu sinto muita ausência, né? Quase que a gente começou o trabalho, toda a congregação nasceu aqui em Brasília, pessoas que estão distantes. E, poxa, até a pessoa que deu a arrancada inicial, foi aquela etapa, Pronto. então, se falta dela aqui. Olha Né? só. Então, tanta gente, a gente fica assim, sabe? Como Alexandre disse, alguns perderam o contato, a gente não tem mais. Mas não custa nada tentar. Sim. É verdade. E falar disso, Ben, né? É tão importante, né? Eu quero estar com você no céu. Sim. Sabe? Eu quero que você esteja lá. Você, principalmente alguém que participou do início da igreja aqui. Então, lembrar essas coisas, né? Agora, claro, lembra, a pessoa pode não ser a mesma quando voltar. Tá bom? A gente precisa entender isso. Tá bom? Às vezes a igreja não entende. Às vezes sei lá, alguém muito ativo retorna, não da mesma forma. Tudo bem, sabe? A gente precisa entender esse processo, certo? Porque às vezes a perspectiva eu queria ver igual como era. Às vezes não é, tá bom? E na maioria das vezes não é. A igreja precisa ter só essa paciência, entender que o irmão está aqui e aí está trabalhando. Oi? É um recomeço, exatamente, é todo um processo novamente, né? Então, a gente ter esse cuidado, ter essa atenção, evitar os olhares negativos, né? Proporcionar olhares positivos, né? Proporcionar um bom ambiente, né? Então, quando chegar, ter alegria, ao invés de ficar comentando sobre. Eu acho que dessa forma a gente vai poder agir de um modo que mostra Jesus para esses que se perderam. Que Deus abençoe, irmãos, vocês nessa missão, a mim também, de tentar resgatar os irmãos perdidos. Amém?